A gente está numa série especial da nossa denominação, falando sobre enraizados em Cristo para uma vida abundante. Então você vai ouvir isso o ano inteiro, de alguma forma a gente ouvindo sobre esse assunto, e a gente fincar as nossas raízes em Cristo Jesus. Nesse mês nós vamos lançar, eu já vou avisar você então, no dia 22 é o último culto desse mês, para ser melhor as mudanças que fizemos, o novo nome da igreja, a placa que já está pronta, escondida ali, né? Então é melhor que seja à noite o culto, tá bem? Isso é só uma parte, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas se a gente for esperar, vai até o final do ano. Então a gente está indo por parte. Então quero pedir para você anotar naquele dia, ao invés de 10 horas da manhã, né? Você assiste um outro culto online que eu vou pôr para você não se perder, mas já vou botar o aviso lá. Às 19h30 vem aqui para a gente celebrar e as mudanças que Jesus está fazendo, e você vai entender que não são mudanças físicas somente, mas o maior desejo é mudança no nosso coração, na nossa espiritualidade, na nossa intimidade com Jesus, tá bem? Então naquele dia aí a gente pode oferecer um sorvete, pode oferecer um bolo, um refrigerante, porque aí não vai atrapalhar o almoço, porque aí vai ser meio complicado fazer na hora do almoço. O que eu ofereço para vocês, né? Então naquele horário a gente pode oferecer isso também. Mas eu queria que você planejasse estar, na verdade planeje não faltar nenhum dia nesse mês, nunca você deve, mas principalmente para você ter uma noção daquilo que Deus quer fazer nessa igreja e vai fazer daqui em diante com a gente. Amém? Amém, irmãos? Você está preparado? Seu coração está pegando fogo? Eu quero agradecer uma família, eu vou falar nomes porque eu estive com eles, né? O Luiz, a Cristiane, a Lauren e o Miguel, eles estão vindo de Curitiba e há uns 2 meses já passaram por algumas igrejas e eles gostaram de estar conosco, né? Hoje eu fiz uma coisa, mas espero que você faça isso, não o pastor, né? Vai chegar um momento, por isso que a gente está refazendo a igreja, Luiz, para que todos... Luiz chegou com a sua família, você está chegando agora, você vai participar da ceia, você quer participar, vamos levar para você, que bom ter você. Então, vamos fazer uma coisa, vamos já começar a treinar isso. Quem está visitando a gente, primeira, segunda vez, vai até ele, abraça os irmãos depois, você pode, vai até essas pessoas, troca contato com eles, e assim a gente vai abençoando uns aos outros, né? Eles estão há 2 meses, vieram aqui, pretendem estar com a gente, e que esse lugar seja um lugar para vocês serem abençoados e também nos abençoarem, tá bem? Vamos aplaudir os nossos visitantes hoje? Deus abençoe. Então, eu estou trabalhando com vocês, na semana passada eu falei sobre a nossa essência. E aí, tudo que nós fazemos gira em torno dessas 3 coisas. E aí, quando eu faço sinais aqui para cima, para dentro, para fora, não estou fazendo mímica. Só quero ajudar você a lembrar, quando você estiver vivendo o seu dia a dia, que a gente está falando de 3 relacionamentos que são essenciais. Estão dizendo que a nossa vida eterna, Jesus está dizendo, depende disso. O que eu preciso fazer para Ele dar a vida eterna? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, então o nosso relacionamento para cima, amar o próximo como você se ama. A gente está falando dos irmãos, amar uns aos outros, é assim que Jesus disse que nós vamos ser conhecidos, e a nossa proclamação, os outros também são os perdidos ou as pessoas, os desigrejados, aqueles que precisam da graça de Jesus com a gente. Então, a essência da nossa igreja é a gente trabalhar pela nossa eternidade, a eternidade de todos aqueles que Jesus colocou no nosso caminho, que é o relacionamento para o alto, para cima, o relacionamento para dentro, entre nós, e o relacionamento para fora. Aí você mede a sua espiritualidade e o seu comprometimento com Cristo Jesus. Tá bem? Agora, nesse sermão, eu quero conversar com vocês, porque ele seria todo hoje, até a música da mensagem foi dada no último momento. Obrigado, pessoal da música, trocar no domingo a música da mensagem. Bom, eu dividi ela em 2 mensagens, enraizados na jornada 1 e enraizados na jornada 2, na semana que vem. Mas exatamente para falar o seguinte, jornada é o caminho que nós percorremos para ser tudo quanto Jesus Cristo é. Você precisa saber disso, você precisa estar consciente que há uma jornada. Então, mas aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte, é uma palavra para você e eu que somos cristãos que já temos experiência com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Amém? Maravilhoso com Jesus? O que me chama a atenção, e eu queria já pegar você aqui, Jesus, quando ele está escrevendo para uma das igrejas do Apocalipse, quando você vê lá, uma das palavras é, eu estou à porta e bato.
maior desespero da minha vida foi descobrir um dia, um pastor, Juan Carlos Mejia, ele veio de... esqueci o lugar que ele veio, a cidade que ele veio. Da Colômbia, isto. E ele estava aqui e ele, pela primeira vez, abre os meus olhos. Eu não tinha percebido ainda. Ele estava dizendo o seguinte, que esta é Jesus batendo na porta da igreja. A vida inteira a gente falou que Jesus estava batendo na porta do coração das pessoas que não têm Jesus. E ele está escrevendo para a igreja. Pensa Jesus agora na porta desta igreja, batendo e dizendo, dá para vocês abrirem para eu entrar? Jesus? Mas aqui não é lugar dele? Eu e você não somos salvos e lavados pelo sangue de Jesus? Ele diz, estou à porta e bato. E eu queria falar para vocês que falar de jornada, e o que eu vou falar hoje são os princípios bíblicos sobre a jornada que nós temos em Cristo, que começamos a caminhada, é um convite para você, para a conversão de crentes. Porque Jesus bate a porta, estou ocupado. Bate a porta, agora eu não posso. Bate a porta, Jesus, mas tem tanta coisa. Dá para deixar para outro dia? E nós vamos fazendo assim com Jesus e de repente, como eu disse, participar de uma santa ceia, de um culto como este. E você sair do mesmo jeito e não sentir nada. Eu canto aqui, eu sei que a minha equipe está cantando e segurando e chorando por dentro. E se a gente chorar, a gente não enxerga, né? Então não dá para pregar. Então essas coisas é bem desse jeito, mas o coração da gente arrebenta pela presença de Jesus, para experimentar. Então se não está assim mais, Jesus está batendo. E daí, quando esse coração vai se tornar de carne de novo, sensível para a minha voz, quando o seu ouvido vai estar pronto para me ouvir. Então Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é para mim e você. E o que eu quero falar para vocês é que Jesus não chamou a gente para um evento. O evento do batismo, o evento da conversão, o evento de ir à igreja. Jesus está dizendo assim, eu convido vocês para uma caminhada. Então Ele não chamou a gente para uma religião. Quando fala no sentido institucional, eu pertenço a essa, aquela outra. Ele não chama para isso. Apesar que religião é ligar com Deus, deveria, mas não tem sido. Nem é para seguir conjunto de regras. Você vem aqui, você vai fazer assim, 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 assado, vai mudar a sua vida. Mas também o que é sério, não chamou para uma vida espiritual estática, que não acontece nada. Talvez o máximo você pode falar, vir ao culto, que culto abençoado, e daí? Não era para o culto ser abençoado, é para você ser tão abençoado que você derramou fogo para todo lado. Todo mundo que estava à sua volta foi tocado por Deus. Entende a diferença? É claro que o culto tem que ser abençoado, mas abençoado não porque nós fizemos, o pessoal aqui fez um culto. Ele é abençoado porque eu e você somos cheios do Espírito, cheios da graça de Deus, e é isso que a gente está exalando o tempo todo em tudo que faz. Então ele está dizendo assim, a palavra de Jesus nos ensina que Ele está chamando a gente para andar diariamente com Ele. Chamou para a gente ter um relacionamento vivo, é isso que a gente ouviu. Eu rogo-vos que vos apresenteis como sacrifícios vivos para Deus. Então o convite de Jesus é para uma jornada. Eu vou ler apenas, só ouça. Em Lucas 9:23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está descrevendo a natureza dessa jornada, dessa nossa caminhada com Ele. Primeiro, Ele fala de transformação interior. Essa é a natureza, é mudança. Ele está dizendo de negar-se a si mesmo. Então a jornada começa dentro de nós, é rendição, é decisão, é mudança de direção. Ele não está convidando você a pertencer a uma religião, aprender umas coisas novas de fazer. Agora, se eu dizimar, se eu for à igreja, tomar ceia, tudo isso faz parte, mas ele está dizendo assim, tudo isso é resultado de transformação, de mudança. Quando ele diz, negue-se, porque é o que está acontecendo com as pessoas hoje, que você pode ser gospel, pode ser religioso e continuar vivendo a mesma, perdão da palavra, a mesma porcaria que viveu. Garota de programa, continua fazendo programa, expondo o corpo, fazendo tudo que faz, fazendo as maiores barbaridades e diz, eu sou de Jesus. Jesus te ama, isso ninguém discute. Mas você ser de Jesus é outra história. Porque ser de Jesus está dizendo, negue-se. É transformação, é mudança.
metanoia é uma mudança tão radical que você está indo numa direção e você passa a ir na outra direção. A natureza também dessa jornada com Jesus é constância. Porque ele está dizendo assim, tome diariamente a sua cruz. Aqui é aquele momento de emoções que nós vivemos, ou aqueles eventos que nós vivemos na nossa vida, ele está chamando a atenção, pera lá, você não entendeu. Tome a sua cruz, ande diariamente, é diário, é contínuo, é progressivo, é tomar a cruz, diariamente, mas de vez em quando. O movimento, ele diz assim, também é a natureza, siga-me, seguir é andar, é avançar, é a jornada que Jesus tem para cada um de nós. E a minha pergunta para você é, onde é que está o fogo do coração? O fogo do coração da conversão que tivemos. Eu vejo um fogo, um desejo para se batizar, para tomar a primeira ceia, para vir para a igreja 2, 3, 4, 5 domingos. E depois o nosso coração vai esfriando e a gente vira normal, está sentado. E de repente você olhando para mim e falando, nossa, ainda bem que eu já cumpri todas as coisas. E Jesus está falando lá para aquelas igrejas do mesmo Apocalipse, ele diz, eu tenho uma coisa contra ti. E você faziam tudo certo, é o sonho de igreja. É o sonho de espiritualidade. E ele diz, se você não resolver esse problema, eu vou tirar o seu candeeiro desse lugar, essa igreja desse lugar. O que ele estava dizendo? Se você não voltar à prática do seu primeiro amor. Irmãos, você está entendendo a seriedade dessa palavra e do que é aquilo que eu estou falando para vocês? E que o Espírito está falando? Nós precisamos desse fogo, desse ardor todos os dias na nossa vida. Essa é a natureza de seguir Jesus. Seguir Jesus exige, quando a gente olha para os demais versículos, isso é só pano de fundo, irmãos. Exige clareza, exige intensidade, exige um comprometimento, um compromisso com Jesus profundo. Nos 24, 26, nesses versículos, diz assim, pois quem quiser, para aquele que diz, vem, segue-me, e quem quiser seguir, ele está falando da natureza, do preço. Quem quiser salvar a sua vida, ele diz, a perderá. Mas quem quiser, ou quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não é só perder a vida pela causa de Jesus, entregar-se a ela. Ele diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém, e vai mais, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Como eu disse, eu não vou entrar fundo, isso aqui é só menção, porque dá muitas e muitas pregações, mas Jesus está dizendo assim, não dá para você me seguir superficialmente. Não dá para caminhar com um pé no reino e um pé no mundo. E o grande problema é que a gente não acha que está com o pé no mundo. E pé no mundo não é porque nós estamos no mundo. É porque o nosso coração está dividido. E Deus diz, não tem jeito, você não agrada nenhum dos dois. Ele diz, eu prefiro que você desça do muro espiritual. E vá para um lugar, não importa se para a direita ou para a esquerda, ele está dizendo, um lado ou outro, mas vá, vamos mudar o negócio de direita e esquerda aqui, não importa o lado que você tomar, ele está dizendo assim, tome cuidado e tome uma decisão profunda e assuma as consequências, sejam positivas ou negativas desse lugar. Então, em outras palavras, ele está dizendo, não dá para a gente viver uma fé morna, tímida, uma fé escondida, porque ele está dizendo assim, publicamente quero mostrar, por isso que o batismo era isso, publicamente, mostrar para todos o que Jesus fez na minha vida e a transformação. Fale comigo então nesse slide, vamos juntos lá? Quero ouvir você. Seguir Jesus não é apenas começar uma jornada, e a gente está falando de começar uma jornada. Se você entender que já está numa jornada, isso é muito bom. Mas ele diz, não é só isso, o que é mais? É caminhar com intensidade, com clareza e compromisso profundo, escolhendo o reino de Deus acima de tudo. O reino acima de tudo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso acima de tudo. Mas também a Bíblia inteira vai confirmar que Jesus, que a vida com Jesus, que seguir Jesus, a gente está numa jornada. Paulo nos mostra como é que essa jornada funciona aqui na prática em Efésios 4, 11 e 16, e eu quero que você leia comigo. Diz assim, alguns de nós recebemos um talento especial como apóstolos. A outros, ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, as ajudando a crer nele como seu Salvador. Outros ainda
tem o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com seu rebanho, e dirigi-lo e ensiná-los no caminho de Deus. Por que é que ele nos dá estes talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas? É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. E então não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu, e fez que a mentira soasse como verdade. E em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a sua direção, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente, aleluia, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilie os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. A conversão é a nossa meninice, é a nossa experiência enquanto criança espiritual. Efésios, também resumindo para você, nos mostra pelo menos 6 verdades que são fundamentais sobre a nossa jornada espiritual. Lembra, o foco hoje é a jornada. Hoje, jornada 1, semana que vem, jornada 2. Em jornada 2, o que a gente vai ver são o que são estações, o sentido, e as 5 estações da nossa igreja para esse desenvolvimento espiritual. Mas, primeiramente, Deus estruturou, são 6 verdades aqui. Deus estruturou a vida cristã como uma jornada. Então, ela não é estática. Você pode ver, ele nasce criança, e há um processo, e ele coloca esses homens e os dons na igreja, porque o objetivo final é nos desenvolvermos e nos tornarmos tudo quanto Jesus Cristo é. Tudo quanto ele foi aqui na terra, e o que ele deseja, um dia nós vamos encontrá-lo, e num piscar de olhos vamos nos tornar tudo que ele é. Mas enquanto isso, estamos num processo de ser transformado cada vez mais, de glória em glória. Esse é o objetivo. Então, que bom que você vem para a igreja. Que bom que você canta, que bom que você está envolvido num monte de coisa, que bom que você que participa da ceia, da dízimo, tudo que você faz está envolvido em ministério. Mas ele está dizendo assim, o objetivo que eu tenho na sua vida é que você seja parecido comigo. E ao parecer comigo, você faça a minha vontade. E tudo que você faz como resultado daquilo que você é, daquilo que você se transformou. Então ele está falando de uma estrutura que ela não é estática, é um movimento, é um processo, é crescimento. Então você não foi chamado só para se batizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? E tá bom, e misericórdia também. Segundo, que Deus nos dá pessoas para nos guiar. Isso o texto está dizendo. Você não cresce sozinho. E ele está dizendo que ele levanta dons. Cada vez que há necessidade, Deus vai levantar as pessoas necessárias para conduzir esse povo de Deus para as estações que Deus tem para cada um de nós. Terceiro, Deus nos equipa para a gente crescer. A jornada não depende da nossa força, mas a gente depende da capacitação que vem dele, é poder de Deus. Deus vai usar coisas da sua vida que você tem, amém, vai. Por isso eu digo sempre para a pessoa, o que te interessa, o que mais te chama atenção, o que você adora fazer, amém, comece por isso já é seu. É um dom natural que Deus te deu e use para ele. Mas você pode orar também e pedir, Senhor Jesus, o que o Senhor tem de sobrenatural ainda para a minha vida, que o Senhor quer usar. E eu estou aqui à disposição, essa é a ideia. Então, nós vamos crescer e com capacitação dessas pessoas também. Deus nos chama à maturidade. Olha, eu gosto de ver que um dia meus filhos foram crianças. Diz que um bom pai é quando ele se torna inútil para os filhos. Na hora eu fiquei bravo com esse negócio. Como assim? Mas depois entendi. Você é inútil quando eles não precisam mais de vocês, e ele já pode se virar.
na vida. Então esse é o melhor presente que um filho pode dar e é o melhor presente que um pai tem. Eu sou um pai inútil para os meus 2 filhos. E aleluia. Eles não precisam de mim. Eu já disse, é mais fácil eu precisar deles do que eles de mim. Eles cresceram, desenvolveram espiritualmente. Porque íamos querer que a nossa vida continuasse sendo assim. Vamos mais um domingo para mais uma mamadeirada. Aleluia. Que mamadeira gostosa, estava quentinha. Hoje tinha não sei o que, aveia, né? Não é assim? Não saia, não vá embora, por favor. Aguenta até o final. O pastor, o que o senhor falou para a gente? Essa é a verdade, irmãos. E ele falou, eu chamei para a maturidade, o meu processo que eu comecei em você, é para você ir crescendo, 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 todos os dias, numa jornada, até que você chegue a ser, e o alvo é ser tudo quanto Jesus Cristo é. E aí vai uma coisa, preste atenção do que acontece conosco hoje. As igrejas em geral estão ficando boas em quase tudo de estrutura. A pergunta é, onde Jesus está no meio disso? Se o que estiverem fazendo está levando as pessoas a amarem mais Jesus, a quererem mais Jesus, a serem mais parecidos com Jesus, todo o esforço valeu. Senão nós vamos chegar naquele dia diante de Jesus e um monte de coisas que fizemos, e ele falou, nunca te vi nem mais gordo nem mais magro. Então, nosso destino é ser formado à imagem de Jesus Cristo. Amém? É lá que ele quer que você chegue. Também, Deus nos alerta contra a estagnação, no texto quando a gente olha. Quem não caminha, Paulo está dizendo assim, permanece criança. Quem não caminha na sua espiritualidade, continua criança. Quem não cresce, ele diz que é enganado. Quem não avança, ele diz, fica vulnerável a todo tipo de mentiras e enganos. E a gente cai. Então, estagnação espiritual, ela é perigosa. Mas o crescimento é proteção para a sua vida. Você quer proteção para a sua vida? Crescer. Esse é o segredo. A proteção dos nossos filhos, nós vamos acompanhando até uma idade, mas depois eles tomam conta da vida deles. Imagina eu ligando lá para meus filhos, daí, vocês vão fechar a casa direitinho? Guardou o carro, trancou o carro? Não existe isso. Porque agora eles são maduros, são grandes, se vira. Você vai fazer viagem? Mas você não pediu para mim? Como assim, pai? Não é? Não, você pode só dizer, pai, estou viajando, tudo bem? Aí é um motorista, um adulto, é isso, tudo que vai fazer o pai, vou tomar tal decisão, mãe, não importa, porque são maduros, cresceram. A vida deles agora é uma vida também forte, firme, e que não está exposta, porque cresceram. Por isso eu quero afirmar uma coisa para vocês lembrarem, nenhum cristão pode estacionar na sua vida espiritual. Onde está o seu estacionamento? Você estacionou onde? Misericórdia. Deus tem misericórdia. Espero que não. Mas se tiver aqui um bom chacoalhão para a gente. Sexta verdade aqui. Quando cada um caminha, toda a igreja cresce. Mas quando algumas pessoas param de caminhar, qual é o contrário disso? A igreja sofre. Quando um membro deixa de fazer uma parte, um membro que Jesus chamou, porque diz que cada um que entra no corpo, o Espírito diz isso, recebe um dom, e você tem que urgente descobrir qual é o seu e servir. Não fica feliz de não servir, irmãos. Mas não sirva para ganhar Deus, é que você já tem Deus e você não aguenta ficar sem agradá-lo, aí é diferente. Tá bom assim? Eu não prego para Jesus ficar impressionado comigo, eu sei que ele nunca vai. Mas eu sou tão impressionado com Jesus, eu amo tanto, que eu quero falar do amor e da graça dele para vocês. Está vendo a diferença? Amém, irmãos? Então tudo que nós fizemos é resultado disso. Então o corpo se ajusta, cada membro auxilia. O que o texto está dizendo, todo o corpo cresce, é juntos, e cresce cheio de amor. Eu achei interessante quando um presidente da nossa igreja assumiu, no passado, e ele começou a ver algumas coisas legais acontecendo na vida de outros. Ele falou assim, sabe o que é maravilhoso? É que eu vi que o jeito que eu estou trabalhando e vejo com a minha vida, eu estou vendo isso acontecer em todas as áreas na vida de outras pessoas. E essa é a ideia. Essa é a ideia de que nós crescemos juntos. Não pode numa casa o marido crescer e a esposa não crescer, a esposa crescer e o marido não crescer, na igreja, na família, todos têm que crescer juntos. Aquele que parou, a gente tem que clamar, orar, ver o que está doente, arrumar uma saída, mas juntos. Então aquilo que nós somos, a gente vai espalhando essa graça, né, do nosso lado, e as pessoas vão sendo encharcadas disso, e pensando diferente, vivendo diferente. Queria que você falasse comigo
sobre essa questão. Vamos juntos lá. A jornada transforma pessoas e transforma a igreja. Amém? Se você tem uma vida transformada, sua família é transformada, no seu trabalho as pessoas são transformadas, não é que você vai forçar ninguém, mas o ambiente é outro. Onde você estiver, o ambiente é outro. Então Jesus está chamando a gente para sermos transformados como pessoas. E essa igreja será transformada, porque não é a placa, nem parede, nem o nome, nada disso. Apesar de a gente gostar disso, mas é a sua vida transformada que transforma. Amém? Segundo, fale comigo. A jornada pessoal gera avanço da comunidade, comunitário. A jornada pessoal é que causa esse avanço. Eu não sei o que acontece algumas vezes, né? A gente pensa, parece que quando a gente olha para a igreja, a gente olha para uma instituição extraterrestre. Eu já vi assim. Até algumas pessoas pensam assim que o dinheiro vem lá do céu e Deus fala assim, dá um cheque em branco, o pastor falou, faz o que quiser e está tudo bem. E é comunidade. Tudo que acontece aqui foi a sua contribuição. Entende? Só dando um exemplo financeiro como é. Então não cai do céu. Do céu cai para o seu coração, do seu coração aí cai para o nosso céu aqui. Está entendendo como é que é? Deus podia mandar direto para o pastor? Ou vocês acham que eles não têm essa habilidade para mandar? Você acha Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, vou ignorar essas pessoas todas, vou mandar direto para você e você vai fazer o reino acontecer de qualquer jeito? Não. Ele falou assim, eu vou dar dons de todas as formas, agora não são financeiros, para cada uma das pessoas, e o jeito que elas vão agir com isso é que o meu reino vai acontecer ou não vai acontecer, através de mim e de você. É assim que a comunidade avança. Então a comunidade avança por causa de quem? Mim. Por causa de cada um de nós, de você, de mim, de cada um de nós. Amém? Terceiro, a jornada existe para que ninguém, no reino de Deus, ninguém fica. Quando nós lemos sobre Efésios, ele diz para que cada um seja preparado para cumprir o seu papel. Há um texto que Paulo está chamando a gente de pedras vivas. Há um edifício sendo construído, e a gente entende isso, só que em vez de colocar um tijolo, eu e você somos pedras que não são colocadas. Eu acho diferente isso. Sou eu que me ofereço como sacrifício vivo e agradável pelo chamado, pelo dom que tenho, e me encaixo nessa construção, nesse edifício que Deus está construindo através de você e de mim. Amém? Então fala assim, eu sou uma pedra viva. O que significa isso? Já entendeu? O reino, se faltar peças, pedras que se encaixam, que estão aí, mas não estão vivas, só estão aí, o reino vai ficar enfraquecido. E o reino precisa de você. Mais uma verdade. Vamos lá? A jornada existe para que todos cresçam. Esse é o objetivo. Que a gente cresça em amor. Isso que o texto está dizendo. O nosso crescimento é em amor. Deixa eu ver que eu pulei aqui. Isto. Amém? O amor é o vínculo da perfeição. Agora Atos 2:42, que eu também vou passar rapidamente, mas eu queria ler com vocês. Lucas 9 mostra o convite de Jesus. Em Lucas 9 nós tivemos um convite de Jesus, 20, né? Por quem quer me seguir. Em Efésios está falando do processo dessa jornada. Mas o Atos 2 é prática. A gente vai ver o que uma igreja fez e o que nós devemos fazer. Atos 2:42 a 47, você pode ler comigo. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir de pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que igreja maravilhosa, amém? Um dia 3.500, depois aumentou para 5,
pregação. Não tinha estrutura nenhuma, mas tinha uma ação do Espírito na vida daquelas pessoas de um jeito que ninguém podia imaginar. Essa é a igreja de Jesus, a sua igreja, a minha igreja. Então a primeira igreja, ela não só cria, ela caminhava. Você pode olhar aqui, esse é o que o texto diz, ela caminhava junto. Então o nosso encontro, João e Juliana estão trabalhando para a gente recomeçar, para a gente ter grupos nas casas. A gente está procurando, orando a Deus, para ter a comunidade da visão. As pessoas que pensam, que amam, que querem fazer de todo o coração. Que a gente precisa começar com esses e expandindo até chegar onde tem, para a gente ter relacionamentos. Porque é assim que era. Mas sabe, Rick Warren estava dizendo que, quem sabe, algumas igrejas, nós já fizemos isso, ele estava pregando sobre esse espírito de comunidade. Falou, quem sabe algumas igrejas tinham que parar com tantas atividades, pedir para o irmão ir para casa e fazer um churrasco e convidar o vizinho. Você ouviu isso? Amém, né? Amém para churrasco, eu também falo 2 vezes. Aleluia. Mas falando sério, por que isso? Lembra que eu disse que nós somos uma igreja simples, descomplicada? Você vem aos domingos, depois vem para um ambiente com as crianças, adolescentes, mas a ideia é irmos para as casas e a gente fazer as nossas reuniões e nos fortalecermos, crescermos, e o restante do tempo a gente gastar no sentido de cuidar da nossa família, crescer, e a gente pensar nesse tempo que a gente dedica para as pessoas, para amá-las. Isso já é outra pregação, não tem nem nada a ver, né? Não é esse o caminho, mas só lembrando que é assim que essa igreja vivia. Então nós precisamos acordar. Vamos ver algumas coisas que ela caminhava junto. Diz que eles perseveravam, que eles tinham uma constância na fé, na comunhão, na oração, era constante isso, eles perseveravam. Qual que eu quero que você fale comigo? Veja lá, para nós, vamos juntos? Perseverança é o ritmo da jornada. A gente precisa dessa firmeza, a gente precisa de continuar, a gente não pode desistir. Precisamos continuar firmes no Senhor, amém? A jornada precisa de perseverança. Uma outra coisa que eles tinham, eles aprendiam, eles se dedicavam ao ensino. Irmãos, eu gostei de algumas pessoas que viram o vídeo, até eu pedi ajuda, se a Juliana, já a gente conseguiu colocar o vídeo no final do ISBIO de novo, que era semana passada e hoje, então vamos pôr no final. Algumas pessoas já me procuraram se inscrever na nossa faculdade. Você tem N assuntos. Por exemplo, esse se inscreveram, um casal se inscreveu para hermenêutica. Mas você pode escolher. Não precisa fazer o curso todo, você vai fazendo e vai aprendendo. Sede da palavra, sede de Deus. Se a gente não tiver, a gente interrompe a nossa caminhada. Então, qual que é a verdade que nós precisamos aqui? Vamos lá? A jornada exige aprendizado contínuo. Você não saiu da escola de Deus. Você só vai sair o dia que Jesus voltar. Você tem que amar essa escola. Você tem que amar a palavra. Você tem que amar, aprender da palavra, ter sede dessa palavra, pedir isso para Deus. Isso é a igreja na prática. Uma outra coisa que eles faziam, eles partilhavam. Está dizendo que eles dividiam a vida, os recursos, as alegrias. A gente devia ser assim. Algumas pessoas, quando nós tivemos perda de alguns queridos recentemente, eu disse, falou assim, vem aqui, vamos lamentar junto. Não era o momento da gente contar outra coisa, lamente. E muita gente que não entende lamentações, lamente. Jó fez isso, lamentou um monte de coisa, porque doeu. Quando a gente convive com as pessoas, a gente vai saber os momentos que eles precisam lamentar, a gente vai fazer isso. A Bíblia não diz para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A vida em comunidade, de partilhar, tem a ver não só dar coisas, mas dar o nosso ombro, o nosso ouvido, o nosso coração para as pessoas que precisam chorar e a gente chora com elas. Mas elas podem celebrar também. Eu vi o irmão que estava, eu falei, quando você estiver passando em determinados lugares, pode mandar foto que eu me interesso, eu quero saber. Então, passou por alguns lugares, outros países, e eu recebi algumas fotos, eu estava celebrando junto. Isso aí, assim que tem que ser. Então, quero me alegrar com você. Comprei um carro, troquei, vou lá orar com você, vamos lá, orar pelo seu carro. Abri uma nova empresa, eu estava falando, vou lá orar com você. Vamos celebrar, vamos clamar. Então, a gente vai participar de tudo na vida das pessoas. Nasceu uma criança, que alegria. Perdemos alguém querido, que tristeza, vamos chorar, vamos abraçar.
Eles partilhavam tudo. Esse é o espírito da igreja. Amém, irmãos? Por favor, em nome de Jesus. Isso aqui não é uma palavra para entrar no ouvido e sair para o outro. Isso aqui é para a gente olhar a nossa postura como os crentes aqui dentro dessa igreja. Começa por aqui. Faz um contrato com os irmãos. Com você eu converso na semana. No domingo eu quero gastar atenção naquelas pessoas que estão chegando novas e que precisam do nosso abraço. E precisam do nosso carinho, do nosso ombro. Amém? Qual que é o desafio aí para a gente? A jornada, ela é compartilhada. Ela não é solitária. A gente não pode andar sozinho, não pode carregar sozinho, nem celebrar sozinho. A gente precisa de mais alguém. Amém? Outra coisa que diz, que eles cresciam. Está dizendo que o Senhor acrescentava diariamente pessoas naquele lugar. Ele acrescentava todos, é Deus quem acrescenta. Então, qual o desafio para o meu coração e o seu aqui? Vamos juntos? A jornada gera crescimento pessoal e comunitário. Nós crescemos no nosso coração, crescemos por dentro. E a nossa vida começa a ser atraente. Sabe por que eu confio muito na nossa igreja? Sabe por que eu não desisto nela? E eu estou esperando isso acontecer e eu já vejo. O mundo evangélico está tão doido, mas tão doido. E daqui a pouco as pessoas que têm sede e fome da palavra vão começar a procurar onde é que tem palavra. Aqui sempre haverá palavra. Amém? É o que você está ouvindo. Eu não sou bonitinho, nem mais especial. Você viu o jeito que estou vestido? O pastor João fez a parte dele. O pastor Cristiano fez a parte dele. Os músicos fizeram. E cada um vai fazendo, vai fazendo. Convém que Jesus cresça, que a obra cresça. E a gente tenha mais e mais pessoas. Não é a igreja do pastor Israel. É a igreja de Jesus. Amém, irmãos? E eu espero isso, eu creio nela. Porque o que vai ser atraente nessa igreja não vai ser porque ela vai parecer com boate. Eu não tenho problema que a gente faça um monte de coisa. Mas em nome de Jesus, essa igreja vai ser atraente porque ela tem Jesus neste lugar. Não vou ser quadrado também. Tudo bem, pode ficar sossegado. Mas se eu precisar de mais alguma coisa para te atrair, então não farei. Então em nome de Jesus, se você for comprometido com a palavra nua e crua de Jesus, se for comprometido com Jesus da cruz e com a cruz de Jesus, isso é que as pessoas vão precisar ver, isso que vai fazer diferença na vida delas. Amém? Se você for parecido com Jesus, você vai se tornar irresistível. E quem estiver plantando bananeira é o que você está vendo por aí. Igreja mais igreja caindo, pastores e mais pastores caindo. Uma bagunça no mundo evangélico. E não tem nada de evangélico. Porque o evangelho, o centro é Jesus. É a cruz. Se perderam. E eu estou chamando você para uma coisa séria. Amém, irmãos? Para a palavra. Para Ele. Por isso que eu estou pedindo para você ser parecido com Jesus. Seu desafio. Da sua vida, todos os dias. Então a jornada é esse crescimento que você e eu precisamos passar. Pessoal do louvor, pode vir, eu quero concluir com vocês. A gente está vendo aqui que seguir Jesus não é um evento. Não é um momento de emoção. Não é uma fase da vida. Numa fase da vida eu recebi Jesus. Foi bom, mas tão legal, e agora eu vivo assim. Ontem eu falei para meu filho, vamos andar? Ele já faz exercício 4 vezes por semana. Eu que não faço tanto. Então eu peguei e falei para ele, vamos andar? Mas eu estava lembrando de uma coisa agora. Jesus está chamando você hoje, vamos andar? Vamos caminhar nessa jornada que eu planejei para você? Amém, irmãos? Ele está falando, vamos fazer isso? Uma jornada. E começou com um convite, Jesus dizendo, se alguém quiser. Jesus não obriga ninguém, para mim isso é maravilhoso. Você não vai ver a gente pregando, desesperado, chacoalhando de qualquer jeito para ver se aceita Jesus, porque não é por aí. Jesus não é para ser aceitado. Jesus é para ser visto, e aí recebido no coração, e para você começar um relacionamento com Ele. É isso que Ele quer com você. Por isso que eu estou falando isso para todo mundo, para crentes, não crentes, nós precisamos nos relacionar com Jesus. Ele fala, se alguém quiser, se você desejar, então tem toda a natureza desse seguir Jesus que você já conhece.
Uma jornada, ela exige transformação. A gente aprendeu transformação interior. Exige constância diária. Tome a sua cruz. Movimento contínuo. Segue-me. Clareza entre o reino e esta vida. Compromisso profundo. Quem quiser me seguir, quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Você está ouvindo isso? Por que é que a gente está tão comprometido? A educação dos nossos filhos é comprometida com esse mundo e a gente não vê. Na grande maioria. Pensa o que tem de espiritualidade em tudo que você oferece para o seu filho. Domingo de manhã, possivelmente, e você nem ajuda no investimento do ministério, mas você paga natação, você paga inglês, você paga escola particular, você paga um monte de coisa e vai ficar desse jeito. Dê primeiro, acima de tudo, caráter cristão. Paixão por Jesus. As outras coisas Jesus vai dar. Está cheio de gente assim, com doutorado, pós-doutorado, e não são nada na vida. E lembre, por favor. Eu sou doutor em ministério, não é essa a questão. Gosto disso, mas não é essa a questão. A gente precisa crescer e subir, chegar a um ponto. Mas não é disso que Jesus está falando. Se você for amar a Jesus com todo o seu coração, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ensine isso aos seus filhos. A jornada é assim, é intensa, não é de qualquer maneira. Nós vimos que Jesus nos chama para caminhar com Ele. Efésios 4 fala do crescimento. E Atos está falando da gente caminhar juntos. A minha pergunta então é, você entendeu que nós estamos numa caminhada diária com Jesus? Que a gente está numa jornada? E se você estacionou no batismo, porque achou que isso era a porta de entrada para as coisas, você ficou sentado na entrada, irmão, na recepção. Você está sentado na recepção do céu e você não vai entrar? Você sabia que tudo que está aqui dentro é para você? Vida abundante? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Você entendeu que há um adulto espiritual que Ele planejou para a sua vida? Um adulto. E esse adulto espiritual se chama Jesus. Para Ele que você levanta olhando todos os dias, caminhando com Ele, andando com Ele. Por isso que Ele diz, atrela a sua vida a minha e aprende de mim. Atrela, amarra a sua vida a minha e aprende de mim. Como que a gente amarra? Nos relacionamentos que fazem sentido, que despertam a nossa espiritualidade. No tempo que a gente tem com Deus, a gente não perde uma ceia, não perde um culto, não perde uma oportunidade de servir. A gente tem uma leitura bíblica diária. Eu leio há muitos anos a Bíblia com a minha esposa e não paramos todos os dias. Claro que uma vez ou outra para. Um dia acontece, mas nós lemos o compromisso de ler a Bíblia de 2 em 2 anos juntos. E nós lemos há algum tempo. A gente está terminando de novo. Meu filho faz isso. Eu sei que muitas pessoas que estão lá fazendo a mesma coisa. Como é fácil. E não é ler para dizer, viu, li tantas vezes. Não, é para ler, para ver o que é de novo que Deus tem para falar comigo naquele dia, a minha caminhada com Ele. Então minha pergunta, como está a sua caminhada? Você estacionou? Você só pode contar. Às vezes, quando eu era jovem, que eu me converti, e aí? E o que aconteceu ontem? O que aconteceu hoje de manhã? Uma coisa nova, Deus é Deus de coisas novas, amém? Amém, irmãos?